Gente, hoje a gente está aqui com uma mesa super especial, daquela que eu não estou nem conseguindo acreditar que eu consegui reunir. Então, antes de começar, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui participando dessa edição do projeto. Algumas pessoas já participaram comigo em outras edições, outras são a primeira vez, né? E a gente quer conversar hoje com todos vocês sobre a gastronomia mineira, porque a gastronomia é muito rica e é um dos motivos principais pelos quais as pessoas querem conhecer Belo Horizonte. Né? A gente é uma capital que consegue reunir aqui histórias de Minas como um todo. E antes da gente começar, eu quero que vocês se apresentem. Eu não vou apresentar ninguém, porque eu acho que ninguém para falar de vocês melhor que vocês. Pode começar. Eu sou Fagner Rodrigues, eu sou professor da Faculdade Arnaldo, desenvolvedor de charcutaria, dourador de carne suína. E aí estamos aqui, cozinheiro atualmente, pedagogo de formação original, transição de carreira, e aí sempre aprendendo e buscando conhecimento. Meu nome é Bruna Haddad, eu sou nutricionista de formação, cozinheira, aprendi com as minhas avós, com meu pai, e hoje sou dona do restaurante Zuzuneli, que fica no bairro Serra. A gente trabalha com uma cozinha muito afetiva e temos diversos nichos, sempre priorizando a cozinha de verdade. Eu sou Caetano Sobrinho, sou cozinheiro de formação, trabalho na área desde os 20 anos, tenho quase 20 anos, tenho 21 anos de profissão, já trabalhei em restaurante de tudo quanto é tipo, e hoje eu tenho um restaurante que tem muito a minha cara, representa muito da minha identidade como mineiro de Belo Horizonte, com vivência em outros países, então assim, eu busco influências de tudo que eu já vivi, mas muito voltado para o que a gente tem em Belo Horizonte, principalmente. Tudo bem, sou Edson Puyatti, sou professor de gastronomia também, sempre vivi e convivi na área acadêmica, já tive restaurante, mas acho que a minha praia é a educação mesmo. Atualmente sou professor universitário do Centro Universitário UNA, faço alguns eventos e participo de algumas consultorias, enfim, um adepto e um defensor da cozinha mineira, com todo o glamour. Bom, sou Flávio Trombino, não sou cozinheiro de formação, por incrível que pareça, sou educador físico, instrutor de equitação e cozinheiro por opção e por vocação. E estou à frente do restaurante Chapuri, sou segunda geração e pesquisador gastronômico, e hoje eu tenho um programete na Rádio Alvorada, onde se fala de gastronomia, o Alvorada Gourmet. Então, gente, vocês perceberam que aqui a gente tem uma diversidade muito grande de ideias e de opiniões, mas todo mundo, eu acredito, que tem um ponto comum, né, que é o interesse de valorizar a nossa gastronomia, atrair pessoas e fazer com que as pessoas percebam a importância de conhecer a comida da origem delas, né? Seja aquela mais tradicional até as novas versões que surgem. Uma vez no evento eu vi o Flávio falando uma coisa muito interessante, que foi, a gente preserva a comida de raiz, mas a gente também não pode impedir essa evolução dos conceitos da gastronomia. E aí eu queria que a gente desse sequência conversando um pouco sobre isso. Você que é o pai da frase, chato. Começa. A gente precisa beber dessa fonte que é a nossa história, mesmo quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha para frente, aonde a gente quer chegar, é muito importante que a gente beba mesmo dessa fonte, conheça as nossas origens, conheça o porquê, para saber os porquês de como a gente é, por que a gente é, né? O que nos levou a ser o que nós somos. E aí a gente passa a entender muito mais e fica muito mais fácil a gente se programar para o futuro, né? E uma coisa não precisa anular a outra, né? A nossa história, a nossa tradição, a nossa origem, a nossa raiz, a nossa essência não precisa ser anulada para a gente evoluir, para a gente crescer, e nem o nosso crescimento, nem a nossa contemporaneidade precisa anular. Eu vejo que elas têm que caminhar exatamente juntas, né?
E foi isso que eu busquei para dar seguimento a um trabalho de família, como eu falei, sou segunda geração no restaurante, então esse foi o norte. Para ver para frente, tinha que enxergar bem no nosso retrovisor o que outros passaram, né? Então acho que é por aí. De fato, o Flávio tem razão. Vou deixar minha contribuição nisso aí. Nós estamos fazendo 300 anos de Minas, a história da cozinha mineira é linda, maravilhosa. A gente sabe que a cozinha mineira tem duas vertentes, né? Aquela cozinha mais seca, que é a cozinha de tropeiros, e aquela cozinha de quintal, que é a famosa cozinha da mãe, né? Cozinha de verdade, né? Eu vou pegar a cozinha de verdade, é aquela cozinha onde você cria galinha, cria o porco, é uma cozinha extremamente sustentável. E uma coisa que eu observo ao longo da história da gastronomia no país é que os mineiros são efetivamente muito orgulhosos, assim, gostam demais desse estilo de vida, que acaba gerando uma identidade pessoal nossa, né? Eu sou mineiro também, sou da Zona da Mata, enfim, a gente é muito confortável com essa história de ser da roça. Sim, a gente adora. E eu costumo brigar muito com alguns termos que alguns autores costumam dizer que a nossa cozinha é caipira e nunca foi. A gente não gosta de ser chamado de caipira. A gente gosta de ser chamado... Só se for Inclusive tem o Dória é o primeiro que faz isso. Exatamente ele que eu ia falar. E eu discordo dele porque mineiro não gosta. Mineiro acha que caipira é um termo pejorativo. Muito pelo contrário, né? Que as pessoas nos dão a gente que é da roça. É diferente. Ser da roça é ser de uma cozinha sustentável, de um ambiente extremamente agradável, onde você cultiva, onde os restos, as cascas dos alimentos vão nutrir as galinhas, os porcos, as fezes dos porcos vão virar adubo para as plantas, é assim, onde tem o forno de barro, onde tem o fogão a lenha. Então a nossa história começa aí, e eu acho que a gente hoje, após esses 300 anos, esse ano a gente faz 300 anos de Minas, né? A partir desse momento, eu acho que o nosso marco começa a evoluir para a contemporaneidade, como o Flávio falou. Já se sente, já se respira muito isso na cozinha mineira. Já tem muitas casas, muitos restaurantes trabalhando, o Trabalho do Caê é um deles, que trabalha a comida mineira mais contemporânea, mais técnica, mas sem perder a tradição, sem perder esse carinho, esse orgulho da roça, né, do interior, né, que apesar da gente ter ainda ambientes assim, mesmo na capital, eu conheço vários lugares em Belo Horizonte que tem, né, espaços agradáveis que lembram uma casa de vó, né, uma cozinha, tem restaurante da Dona Lucinha, né, o restaurante da Lucinha, você entra, parece que você está entrando mesmo num casarão daqueles do século XVIII ainda, mas enfim, eu vejo que a gente tem uma comida que tem identidade. Nós temos, eu brinco muito, a gente tem pedigree, né? A gente tem identidade de verdade, a gente tem uma história que construímos junto com todos esses adereços que a gente tem, que são os utensílios, os apetrechos. Outro dia eu estava vendo uma postagem de uma amiga, da Carol, ela postando um daqueles triturador de feijão feito com lata de óleo, né, no cabinho de vassoura. Cara, eu me lembro daquilo ainda, funciona perfeitamente bem. Então a gente tem aqueles utensílios simples, as panelas de pedra, as panelas de ferro. Isso é muito legal, ver um mancebo, um café coado no mancebo. Isso traz com a gente memórias afetivas, memórias gustativas de coisas muito interessantes. Então, nossa cozinha é recheada de história, tem identidade, é forte. E a gente tem que continuar seguindo esses propósitos, né? De valorizando sempre e cada vez mais tendo orgulho disso. E é muito bonito quando a gente pode, como mineiro, assim, hoje em dia cada vez mais valorizar o produtor que a gente está servindo, né, no nosso restaurante ou que a gente está levando para nossa casa, né? Poder dizer para o cliente, esse queijo foi o fulano de tal que produziu não sei aonde, e a vaca dele é assim, assim, assado, e ela come isso, e ela é criada de tal forma. E ela tem nome, a vaca, né? Não, tem nome, família. Isso é Não, importante. você chama ela, ela olha igual como se fosse um Lá cachorro. a gente
trabalha com queijo hoje da Fazenda da Ovelha e a gente conhece o nome de todas as ovelhas que elas têm. Era um exemplo que eu ia dar. E assim, isso é muito legal porque... Os bichinhos todos têm nome. Não, no dia que eu fui, Você eu sabe já que fui isso lá, significa- eu fiquei emocionada. É muito lindo. Não, é lindo. E isso é muito legal. E isso assim, do a gente- bichinho, só rapidinho, esse do bichinho ter nome, isso é uma das coisas mais importantes hoje, muito bem vista no mundo, que é a criação humanizada dos Sim, animais, sim. né? Sim. Acho que é bom lembrar e falar disso, porque as pessoas acham que isso é balela, não. Isso chama criação humanizada, é um respeito que você tem ao animal Claro, que tá pelo dando que ele a te vida, oferece, tá dando, exatamente. às vezes, né, um produto pra gente se alimentar, né? Eu só queria fazer um complemento ao Chapuri, que eu acho que assim, a contemporaneidade só existe quando a gente entende perfeitamente. A raiz. A tradição. Não adianta você querer ser contemporâneo se você não entender de onde que a gente veio, como que a gente chegou até aqui, senão vira um negócio muito superficial. Sim. Aí a gente chega a um cliente e a gente não sabe fazer igual que a Bruna falou, ó, eu estou servindo um queijo que eu conheço o dono, que eu conheço a ovelha, que eu conheço... Isso aí é o que a gente estava até conversando antes, do negócio do delivery, do não delivery, assim, eu acho que o grande ponto dessa pandemia pra gente que mexe com restaurante foi a gente entender que a gente não vende só comida. Não, a É gente muito vende uma longe experiência- disso. Uma experiência Sabe, completa, claro, a né? pessoa que vai no Chapuri, ela quer ficar lá, tomar caipirinha, escutar a moda de viola, comer um bolinho de queijo, passar o dia. Então, assim, a comida é uma parte do que a gente vende. É uma parte do processo. É. E eu acho que quanto mais ligação a gente tem com esse tipo de raiz, é mais fácil da gente vender essa história com mais veracidade, com mais verdade. E A respeitar pessoa- o ingrediente, claro. né? E eu acho que assim, Respeitar melhor do ingrediente. o cliente se envolve mais. Sim, sim. Sabe, ele... A pessoa acha incrível, acha né? incrível. Você fala, às vezes você serviu uma cenoura com azeite lá, Aí mas você assim, é uma coloca no- cenoura que veio de não sei aonde, fulano Exatamente. produziu, ela Isso é foi demais. feita. E isso Então, a gente assim, tem muito, né? é. Isso a gente tem história pra... Sobrar. Porque Minas é um estado, eu estive na Espanha, Minas Gerais é maior que Espanha, a gente tem 6, 7, 8 regiões que se a gente for mapear de queijo, a gente não precisa nem falar, né? Mas a gente pode ir de café, de cachaça, a gente tem produtos que a gente é a França, quase que uma França dentro de um estado. país, exatamente. Um estado. Não, e eu acho que é importante, assim, primeiro eu acho, tô pensando aqui, lá naquela minha parede de prato lá de casa, na minha casa eu sou um colecionador da Boa Lembrança, e lá eu tenho prato do Chapuri, e eu tenho um prato da Favorita. Do tempo que você estava lá na Favorita ainda, eu falei, gente, vou ter que contar, porque os pratos são lá, fazem parte da minha história com a gastronomia desde 2011. Então, quando eu vi, o primeiro dele foi do VEC, eu falei, gente, aí eu fui rodando. Em cada lugar que eu vi, eu falei, gente, esse aqui tem prato, vou lá. Então, onde eu rodava, aí um amigo disse assim, olha, eu estive lá no Chapuri, presente trouxe para vocês. É um prato, mais um para pôr na parede. Então, a história da gastronomia pra gente passa por ali. Outro dia eu estava cozinhando em casa e eu lembrei assim, que minha avó fazia. Comida super simples. Tutu de feijão, ovo cozido, macarrão, onde batia o molho de pimenta, era assim, ó, para sair muito. Arroz e frango suado. Gente, tinha coisa melhor. Eu acho engraçado esse negócio de falar, minha avó, eu acho meio clichêzão, né? Pô, Mas pra gente não tem nada de clichê, porque Mas eu acho que isso que é uma... diferencia. Foi onde a gente mas começou a criar o nosso que a gente paladar, escuta né? muito hoje com essa coisa de ser chefe. Não sei. E é Eu engraçado. aprendi com a minha mãe, aprendi com... Não, eu não aprendi Você com vê, ninguém. mas assim, Eu soa não como cozinhava um em clichê, casa. mas pra gente... Tem todo Tá longe sentido. disso, É. né? Eu não Mas isso está cozinhava. mudando. Hoje essa nova geração já fala, aprendi com o chefe tal. É. A avó já Pois não, é. a avó já não cozinha Já assim é. mais não. E é engraçado disso porque assim, quando a gente vai pensar no novo, você fala assim, mas peraí, tô fugindo demais daquilo que eu conheço? É. Aí eu lembrava lá, você falou do porco no quintal, na casa da minha avó tinha. Eles moravam numa chácara. Então tinha lá chiqueiro, tinha plantação de hortaliça, que tirava um pé de jabuticaba enorme, que a gente ficava esperando chegar outubro, novembro, para começar a colheita, e dali virava geleia e por aí vai. Isso é uma coisa muito importante, assim, a gente também
respeitar os ingredientes da época, né? Porque Sim. eles vão estar muito melhores, eles vão estar mais baratos, eles vão estar muito mais ricos em nutrientes, em vitaminas e tudo mais. E as pessoas não entendem, né? Não adianta Muitas querer vezes comprar- as pessoas querem morango o ano inteiro. Não adianta querer comprar uva o jabuticaba ano em março inteiro. que não vai ter. Isso reflete nos seus cardápios, né? Sim. Isso a Mas gente isso é ensina na interessante. escola, é isso. É. O cardápio precisa ser sazonal. Sim. Não, você Isso é pode ter um cardápio fixo, mas você tem que ter alguma coisa ali para você respeitar exatamente seja no drink, seja hoje em dia. Eu tenho jabuticabeira lá, quando tem jabuticaba eu faço caipirinha de jabuticaba Eu tenho em casa que também. é Eu levo tirada e levo no pra lá. lógico. Então, eu acho isso muito interessante, porque do meu olhar, né, que é quem tem um blog, então eu acabo convivendo com seguidores ali de vários lugares do Brasil, comentando. Quem já veio em BH, as pessoas comentam assim, é incrível como que uma capital que evoluiu, que tem prédios grandes, tem coisas modernas acontecendo, tem tanta coisa de startup, de tecnologia aqui, aí você chega no restaurante, um cardápio super rico, super sofisticado, mas que respeita 100% do que é do local e as pessoas terem orgulho disso. Então isso que você falou de ser da roça é o nosso grande diferencial, porque a gente é simpático e a gente gera, não tem ninguém que eu conheço, pelo menos, que vem aqui e vai embora com aquela sensação de ter ido num lugar distante. A pessoa vai com um pertencimento e como eu percebo esse crescimento dos restaurantes, dos chefes, das pessoas valorizando essa origem, a gente começa a ter uma percepção também muito maior disso e deixar essa memória na cabeça de quem vai embora daqui. Né? Que não é só quando a pessoa está aqui que ela vive essa experiência, eu acho. Eu acho que a vocação mesmo de Belo Horizonte, não só na gastronomia, mas cultural em geral, é por conta dessa maneira que a cidade nasceu, né? Belo Horizonte era uma passagem de tropeiros, né? A cidade nasceu de um posto de abastecimento de passagem, né? O estado tem 300 anos, a cidade tem muito menos e nasceu por conta disso. Então, como o Rosa sempre falava, né? Que minas são muitas e essas muitas minas se encontram aqui, né? E essa forma Principalmente de na parte da gastronomia. se cultuar, né, as origens e tudo, eu acho que por esse resgate de quem é de fora, né? Então isso, ao longo dos anos, isso veio no nosso DNA, na nossa vocação, né? Você tem uma gastronomia tão diversa, né? Você tem uma diversidade tão grande, né? Que se encontra aqui, tudo junto e misturado. Um outro exemplo, o Mercado Central, porque essas minas todas se encontram ali, né? Então, não é a troco de nada que ele foi eleito a cara da cidade. E isso tudo, quando você vai linkando uma coisa na outra, que você vai entendendo, né? O que significa para as pessoas. Exatamente. Isso... E o quanto que gera de negócios também, né, gente? A gente está falando disso, mas estamos falando de negócio, de movimento, a movimentação financeira em torno da gastronomia é muito grande. Em Belo Horizonte ela é fortíssima, né? Haja visto que, sim, só de bares são mais de 18 mil bares. Como é que você faria com o seu blog para convidar as pessoas a visitar? Quanto tempo levaria uma pessoa a conhecer 18 mil bares? Eu acho que eu posso aposentar conhecendo lá. Risco, né? Como pode? E esse exemplo do mercado, que eu acho que é muito importante, o meu pai, por exemplo, é músico. Então, quando meu pai tinha uns 12, 13 anos, assim, não, vamos viajar comigo. Então, a gente tinha a oportunidade de conhecer Teófilo, cidades do norte de Minas. Então, quando a gente voltava para lá, daí 2, 3 vezes, eu falei assim, nossa, já estou pensando naquela carne de sol que eu vou comer lá naquele mercado. Você só pensa em carne. Eu só penso em carne. Ele só pensa em carne. O dia inteiro ele fala carne. Não, eu falo. Na verdade, eu não sei para ser vegano, nada contra os veganos, mas é porque eu não dou conta mesmo. Mas a gente ia, por exemplo, então você chega ali no mercado, você vai encontrar uma carne serenada, você vai encontrar manteiga de garrafa, você vai encontrar um feijão andu e junta tudo e já tem um prataço. E já tem uma refeição fantástica ali com cara do norte de Minas. Rodou mais um pouquinho numa banca, você já achou um queijo de várias regiões do estado. Você pode ir pro Cerro, sim. E é interessante, né? Como que a gente consegue construir história? A gente pensa naquele outro evento que você foi com a gente no Mercado Central. Como que
tem história para contar e as pessoas param e se impactam com uma história de uma limonada. Sim. Sim. Né? Então você fala assim, gente, é uma limonada. Não é uma limonada. Tem toda uma mensagem por trás daquela limonada. Ela é uma limonada muito quase. maravilhosa. Eu nem É a bebi, nem limonada. assustei. É. Gente, tem que beber. É a limonada. É a Entra, limonada. entra. Eu não vou no Mercado Central sem tomar aquela limonada. É a primeira parada também. Aliás, ali Empada tudo e tem uma história, limonada. né, gente? Tudo. É interessante, o mercado a gente tem que, realmente é um dos pontos, né, dos cartões postais que nós temos, que é um ponto de encontro e que tem uma gastronomia extremamente rica também, né? Sim. O famoso fígado com jiló. E muito particular. Eu acho que é extremamente Belo Horizontino, tá? Se algum dia alguém te perguntar no seu blog qual que é o prato que representa Belo Horizonte, eu votaria no fígado com jiló. Ah, eu ia falar pão de Porque queijo. Eu desculpa, o mas eu pão não de queijo consigo é falar. mineiro. Ah, mas Belo não. Horizontino, eu não conheço lugar nenhum que tem um fígado com jiló tão representativo. Que a pessoa não Volta do chegue aqui mercado. caçando o fígado com jiló. Tá, hoje Entendeu? deu. Dá uma pau, desculpa. É porque a câmera tem que desligar e ligar ali. Não sei. Enfraquece, gente. Faz uma pausinha rápida, fica à vontade de comer. Jura que é fígado com giló? A gente vai voltar exatamente no seu fígado com giló pra você também falar do caol e seguir nessa linha. Pode ser? Então tá. Pode Já? Então vai. Eu já falo? É fígado com giló é a frase do momento. Conta que, na verdade, Poiati, o Não, fígado aí- com jiló é uma referência gastronômica Belo em Belo Horizontino. Horizonte. É. Porque assim, a gente fica na... Caldo de Exato, mocotó. A gente fica Vai começar a buscando- brigar agora, hein? Mas é, o Nono. A gente fica buscando alguns ícones que representam a nossa cidade, né? Claro, igual você bem lembrou, né? Você vai para Norte de Minas, você carne serenada, manteiga de garrafa, piqui, essas coisas já te dão um pouco da história local. Sim. Belo Horizonte tem alguns pratos icônicos como o fígado com jiló. Isso é Belo Horizontino, não tem outro lugar do planeta. Você pode procurar com uma agulha no palheiro. O melhor gente fígado com jiló está aqui. O identificar- melhor caol Melhor é o Belo Horizontino. Não existe caol em outro lugar também, pelo menos Foi que a história inventado que eu aqui, tenho né? foi Eu vou criada botar aqui. como piada, tá? Por Em São favor. Paulo tem uns botequim feio que vende caol, mas é mentiroso. Mas Ô, gente, vamos explicar E o que tem- é caol. Não, Vamos então, imaginar. Eu tenho um amigo em que São alguém Paulo não que ele sabe. fala o seguinte: um dia ele veio comer, chegou aqui 4 horas da tarde, ele falou, onde nós vamos almoçar? Eu falei, no Palhares. Onde vai ter uma comida decente 4 horas da tarde. E aí chegamos lá e tá assim, o que vamos comer? Eu falei, caol. Não tem outra coisa no Palhares? Tem. Tem até uma coxinha na minha boca. Qual é o caol? E aí ele tá assim, Já do que você quer? Eu falei, Palhares. do que você quiser, Silvio. Vai de linguiça, vai de pernil fatiado, qualquer um é maravilhoso. Então você tem uma comida sempre fresca, um prato super icônico, né, daqui da cidade. Então assim, e como diz o Nenel, o C não é de carne, é de cachaça. Peraí, gente, a gente tem que considerar que nem todo mundo que vai ver o vídeo é Belo Horizontino e Isso. ninguém explicou o que é Não, caol. e nem todo Belo Horizontino também sabe. Nem o que é todo, caol. exato. Isso aí é inadmissível. Aí a gente já mudou de categoria. Mas Não, Mas tem. Tem, eu sei. Tem. Pior é que tem. Então vamos contar Então, isso. Eu Bom. acho que só para complementar, antes de entrar na história do caol, eu acho que é fácil a gente identificar os ícones gastronômicos de uma localidade. Eu acho que uma das máximas que realmente é verdadeira, a gente sai de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte não sai da gente. Então, aquele prato que em qualquer lugar do mundo você comer e remeter à sua cidade, esse é um prato icônico. E o caol é um desses. Você pode estar na Conchinchina, se te servirem um arroz, ovo e linguiça, você vai lembrar de Belo Horizonte. Não tem como não lembrar. Se você tiver no Cazaquistão e comer um fígado acebolado com jiló, você vai lembrar do Mercado Central. Duvido, Deodoro. Então não tem como verdade. esses pratos não estarem Arraigados no na nosso gente mesmo. imaginário, né? E o caol, o Café Palhares é octogenário, é um restaurante que funcionava 24 horas e na década de 50 ele era muito frequentado pela boemia belo-horizontina, que é um outro DNA nosso, essa vocação boêmia, né? Não é à toa que tem a titularidade de capital dos bares. E nós tínhamos um radialista, um compositor, fazia marchinhas de carnaval, que tem uma célebre frase, que tem inclusive um monumento na Rua da Bahia, que é o Rômulo Paz.
que minha vida é esta, subir a Bahia e descer a floresta. Que era, ele ia fechando os botecos da Rua da Bahia, e quando o último boteco estava fechado, ele descia para a floresta. E nessa ida ele passava pelo Café Palhares, que nessa época funcionava 24 horas. E na troca de turno, os funcionários comiam o que tinha, comia arroz com ovo e linguiça na beira da calçada. E ele chegava lá e falava assim, eu quero esse prato aí com cachaça. E aí ele batizou de CAOL, que eram as iniciativas, só que ele usou K para referenciar cachaça. E aí perguntava, mas Rômulo, cachaça não é com K, é com C. A cachaça é minha, eu ponho o nome com a letra que eu quiser. E sem falar que dá muito mais pompa ao prato. A cachaça fica muito mais chique. Cachaça com K é chique, né? E ficou emblemático o caol, que ao passar do tempo virou sinônimo de prato feito. Porque hoje existe caol de carne de panela, caol de língua, caol... mas o tradicional é arroz, ovo, linguiça e a cachaça. Eu estava lendo recentemente um livro sobre a história do centro de BH, exatamente dessa boemia, né? De uma coleção que chama BH, Cidade de Cada Um. Mas na época do Rômulo, o centro não terminava no centro, era lá na Lagoinha. A história do que eles chamavam de Baixo Centro era da Afonso Pena ali com Bahia para baixo, chegando lá na Lagoinha. Então tinha toda aquela história do cintura fina. Gente, tem uns nomes de pratos que são coisas inacreditáveis. A coleção chama BH, Cidade de Cada Um. Então, até onde eu sei, são 24 volumes. Então tem por exemplo, tem um volume que é exclusivo do Maleta. Então tem esse que é exclusivo do centro e, na verdade, não tem uma garantia de que as histórias são reais. Por isso que eu amo. As histórias são as memórias, né? E aí conta do furacão, os nomes de pratos que tinha. Então, assim, ovo de matar mulher, umas coisas assim que você fala assim, não, é só em Belo Horizonte que existia uma coisa assim. E você sabe por que surgiu o nome de... os prostíbulos chamavam de zona? Exatamente por conta daquele zoneamento da Rua Guaicurus, né, a região da Rua Guaicurus, e a cidade foi crescendo, e ali era a noite Belo Horizontina acontecia ali. Na zona periférica da cidade, no final da zona periférica. E os outros bares, nas outras localidades, não conseguiam vender, não conseguiam ter movimento, porque as pessoas todas, aonde tinha o burburinho, era na região da Guaicurus. E aí, esses donos de estabelecimentos, que eram pessoas abastadas, com posses e dinheiro, fizeram uma pressão política para mudar a lei de ocupação em solo, proibindo, naquele zoneamento, de vender bebidas alcoólicas, obrigando as pessoas a frequentarem a outra região. Então eles falavam, lá naquela zona não pode ir. Foi uma forma que eles encontraram dentro da lei de discriminar a região do Guaicurus, que começou com o mercado, né? Ali onde era a rodoviária, era um grande mercado, era um grande... Era o início do Mercado Central. O início do Mercado Central. O Mercado Central começou ali. E os atacadistas e tudo foram crescendo ali, e a parte boêmia, o montanhês, que foi assim, palco de vários shows. O primeiro lugar onde Roberto Carlos cantou em Belo Horizonte foi no Montanhês. Então, grandes nomes da música popular passaram por ali, mas por conta dessa pressão dos empresários belo-horizontinos, a região foi discriminada e virou uma região. E com certeza tem, né, figuras emblemáticas, como você falou, Rio do Furacão, Mistura Fina, que inclusive viraram livro, seriado, novela. E é interessante porque a pessoa que às vezes vem visitar a cidade hoje, eu pelo menos, acho que é imprescindível uma passada no centro. Porque pensa, você pode ir no Café Palhares, você pode comer pão de queijo com café em pé no Café Nisso. Pode tomar um caldinho de mocotó. Pode tomar um caldinho de mocotó. Então você pode viver isso, também. O nosso centro é bonito, né? Fala sério, meu sonho é morar no centro. Eu acho que você encontra a história, a cidade, os prédios, a arquitetura. Tem
igreja mais bonita que a igreja de São José? Na minha opinião, não tem. Não Lourdes tem, também muito é bonito. Isso a gente tem até que dar ao Henrique, esse projeto do Mercado Novo, é muito Também, bacana. é. E assim, quando ele lançou, todo mundo fala, né? Isso aí não vai vir. E o negócio virou uma coisa. Uma sensação. Com uma ideia sensacional, né? E com uma identidade absurda. Nossa, E tudo que você mescla, vê ali. né? Porque tem desde a comida lá raiz até essa nova versão, esses novos olhares que vão surgindo. E a gente tem que realmente ressignificar esses locais. A gente tem exemplos no mundo inteiro. Você vai a Amsterdã, um dos pontos turísticos mais visitados é a Red Line, onde era a zona boêmia da cidade. É ainda, né? É ainda. Então, aqui pode ser feito da mesma forma, Não né? fazendo A gente turismo, pode né? explorar como turismo, porque a A gente ocupação desses espaços tem públicos história, é importante para o crescimento. Né? Mas eu acho E que Belo isso Horizonte a que- gente já ocupa muito, eu acho. Assim, a gente estava até falando de um evento que vai acontecer. Todos esses grandes eventos, quando vem para Belo Horizonte, a gente é a melhor praça de todas. Porque o mineiro tem essa coisa, de Belo Horizonte tem esse negócio de ocupar. Tem um evento de rua que você faz em Belo Horizonte que não lota. O mineiro gosta de ir pra rua, gosta de... Feira Hippie é um exemplo disso. Volta esse domingo, inclusive, eu acho. Inclusive, comer milho cozido na feira hippie, se você não fosse, não Quem veio. nunca passou uma noitada de sábado e foi comer daqui, que nunca passou uma noitada... Eu já nasci Acarajézinho, velha. 7h30 Aí da não, manhã. aí eu não raiz depois. Melhor ainda ir pro Mercado Central, comer uma empadinha, cereja. giló. Não, mas terminar a noitada no Acarajé, assim, eu nasci velha, então nesse pezinho não. Então nós vamos te levar um dia... Pode acordar e encontrar lá? Pode. Tem que ir de virote. Gente, não pode desmerecer os Belo Horizontinos que nasceram velho também, não. Eu algumas vezes, assim, a gente já chegou no Mercado Central 6h25 da manhã, lá no bar Fortaleza, furando a mão do outro com espeto e segurando o terno aqui, né? Porto, assim, vocês estão onde? Eu falei, não, a gente vai toda uma festa agora. Chegamos 5h25 no centro, falei, não, gente, já estamos aqui, vamos esperar das 6 horas. Icônico também, Daqui a galera, abrir, a sair de gente já entra. formatura e ir pro Mercado Central. Nunca terminou a noite numa greca, não? Eu já, pelo amor de Deus. Não, mas isso aí é 2 horas da manhã, filho, nós estamos falando de 6 horas. Mas vocês vão mais na do Mercado Novo, lá pra abertura chegando. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o La Grépia deve ser o único estabelecimento em Belo Horizonte hoje 24 que é de, quer horas. dizer, 24 hoje não mais por conta do... Nonô também é 24 horas. Não, não é. Não, o Nonô, ele fecha. Não, ele só Ele fecha tem na um- segunda-feira, ou Tem domingo um para segunda, se períodozinho não me que engano, ele não. fecha. Acho que o Antigamente La Grépia tinha é o aquele único que Bar realmente Delis é ali, né? 24 Eu acho que só horas. na segunda que ele fecha. se não me Delis engano. Bar, que era no Ipiranga, também funcionava 24 horas por dia. Imagina, gente, e o show da fábrica também fica. O show da fábrica fica. Não, Show eles da também fábrica. fecham, eles têm um... Fecha 3 Eles, horas. mas então é mais recente. Quando eu era É mais adolescente, recente? não fechava, não. É, eu já fui lá muito mais que 3 horas. Quando eu era adolescente, Inclusive. pensa bem. Depois fica falando da gente, chega às 6 horas no mercado. Não, Ô, gente, mas é interessante a gente pensar nisso, porque uma coisa que eu acho muito importante, não sei se isso vem do meu pezinho do direito e dessa questão de planejamento urbano, que eu gosto e tal, mas eu acho que a gente conhece até mais sobre a gente quando a gente preserva a nossa história e conecta de se pertencer a algum lugar. Porque a gente, muitas vezes, pode voltar para nossa casa, para nossa família, às vezes não. Mas se a gente pode voltar para a nossa origem, que é o nosso local, eu não sei, eu acho isso muito mágico. E é uma coisa que eu acho que a gente está fazendo aqui, né? Revendo essas histórias, é uma coisa que eu tento fazer todos os dias, quando eu penso no que postar, no que contar sobre a cidade. E aí, a gente tem que pensar também em quem vai chegar, porque muito do que a gente está contando aqui está disponível para quem vai chegar, mas muito não. Então, pensando nisso, eu queria que cada um desse uma dica do que é imperdível. Claro que você não vai falar o chapuri, você não vai falar o Mercado Central, você também não vai falar o seu bacon, você não vai falar o caê, você não vai falar o zuzu. Eu quero dicas diferentes, porque se vocês estão aqui é porque vocês já são imperdíveis para mim. Então, logo, a gente vai buscar outras dicas. eu acho que é super importante, assim, quando a gente fala da produção, que cada um tem o seu pé de produção, faz o seu estilo de cozinha, e as pessoas às vezes reconhecem. Quando você vê um prato do Flávio, você já sabe que aquilo é dele. Fala assim, aquilo tem uma marca do profissional. Então, às vezes você vê uma foto e fala, não, gente, esse prato me lembra alguém. Aí você pode dar uma pesquisada, você vai descobrir que aquele prato é daquela pessoa mesmo. Porque às vezes você imprime uma marca no processo
que é super importante. A gente estava aqui falando mais cedo, né, da questão do delivery e o que a gente espera da experiência chegar em casa. Eu, desde o meu início de namoro, a gente sempre foi o maior frequentador, e Carol, da Casa dos Contos. Adoro a comida, é um menu super clássico, não tem grande variação. Eu como um filé que tem lá com creme de gorgonzola, deve ter uns 20 anos mais ou menos, e continua no cardápio. E ainda é o mesmo modelo, o mesmo estilo. Então eu acho que é uma comida que me agrada muito, é uma comida assim, farta, robusta. Então assim, individual come uma pessoa assim, bem. 2 pessoas comem a minha família, que são minhas 2 meninas. Então, eu sempre espero, quando eu chego lá, eu falo assim, um prato muito bem servido, porque é muito característico da nossa cozinha também. E não deixa de ser também um lugar que faz parte da história da cidade, junto com a cantina mais do Lucas, de 50 anos. Se eu não estiver enganado, o Poiati não vai deixar eu mentir sozinho, mas eu acho que uns 50 anos. Olha só, empurrou responsabilidade. Sim, não, gente não guarda as datas. Mas eu não conheço tanto Belo Horizonte assim também, não. Não, muito pouco. Não, sério. Eu, na verdade, efetivamente em Belo Horizonte foi a partir de 2012 que eu fiquei aqui. Eu vinha muito a Belo Horizonte fazer compra, né? Porque eu trabalhava em um hotel, no Grogotó. Eu ficava no Grogotó, então as compras que eu fazia para o hotel, eu fazia aqui. Então eu rodava Belo Horizonte como se eu morasse aqui. Mas, de fato, eu nunca fui muito de rodar muito dentro de Belo Horizonte, né? Mas tem lugares emblemáticos, né? Você foi bem de dica, hein? Nossa, eu adoro. Eu tenho um roteiro. Suspeito. Pode fazer um roteiro. Eu acho que iria ser injusto se eu falasse um lugar só. Então tá. Então eu vou dar um roteiro de um dia para se fazer em Belo Horizonte. Começando o dia no Mercado Central, tomando um café no Sabiá e comendo uma broa de fubá. Depois passeia pelo mercado para comprar nossas delícias. Souvenir também, souvenir. Uma panela de pedra sabão. Artesanato. E anota o nome das lojas para não ficar me perguntando Mas depois. só de falar do souvenir, outro dia eu estava vendo uma fotografia do chefe americano que eu gosto muito, que é o David Chang. E eu estava fritando as asas num tacho de cobre. Eu falei, gente, esse moço passou aqui em Minas Gerais. Quem levou esse negócio? Não, ele levou daqui. Ele não achou isso lá não, porque isso lá não vi em lugar nenhum não. Ele trouxe foi daqui. Aí depois toma uma limonada, passa no Rei da Empada, come uma empada de jiló com carne. E aí vai visitar o Museu de Artes e Ofícios. Na volta, passa no Café Palhares, almoça um Mas calão. deu? Depois de tudo que já comeu lá Tá no no mercado? Vai do Mercado Central para o Museu de Artes e Ofícios na Praça Queimou a caloria. Na Praça da Estação, a pé. Na volta ele passa pelo Café Palhares, almoça um caol e aí vai visitar a Praça da Liberdade. Aí faz o circuito ali de museus, aí vai pro hotel descansar. Toma um banho, aí vai jantar à noite no Caetano. Foi? Passa no Caê. No Caê. Passa em Santa Teresa, escuta um chorinho. Quinta-feira tem no bar do Orlando? No bar do Orlando, ali na pracinha. Que é um lugar também emblemático. Sensacional para ir, né? Aí vai tomar umas, vai ficar animado, vai para casa assistir um show do delegado para finalizar a noite. Pronto, o dia tá perfeito. Oi, gente, Posso agora dar uma sugestão só quero mais parênteses. moderna? A gente vai mudar o Flávio de categoria. Ele vai ser guia escritor de turístico. roteiro em Belo Horizonte. Vai ser Turístico próximo. gastronômico. Turístico gastronômico. Agora, Isso é esse é o roteiro de hoje, tá? Quinta-feira, porque Dependendo do dia. o delegado toca na casa na quinta-feira e o chorinho no Orlando também é na quinta-feira. Então nada de vir só no fim de semana. Não, tem que começar Isso é o na roteiro de quinta. hoje. Se for amanhã, o final de Já semana, é outro, aí já é guia outro mesmo. roteiro. Virou guia. Então, virou bora dar guia. essa Ver dica. o Ainda dia. falam 17.995 bares. Bom, Adorei. eu vou dar 3 indicações que eu acho assim são mais emergentes, né? São mais modernas e contemporâneas, mas sem perder a comida de verdade. Eu adorei ela falar Eu amo esse sobre a tema. comida de verdade. Que é a Mariana com Roça Grande e com o Tacho.
E o Wilmar, cara, a comida do que o Wilmar faz no Casa Cheia, aqui na Savassi, né? É bem boa muito também. Cara, o Mexe Doido e o Porconobis dele é um negócio assim, é comida mineira de verdade. Então, e é um espaço super agradável, bem dentro do coração aqui de Belo Horizonte. E arejado, né, para esse Três momento lugares agora, que eu gente. acho assim hoje fazem diferença, né, para você fazer uma refeição legal, num ambiente assim muito central, né? Sim, e a Mari tem um ponto no tacho, que você falou do roça e do tacho, né? Aí no meu caso, que eu amo comida, mas sou mais do passeio da paisagem, a vista daquele restaurante é a vista mais perfeita de Belo Horizonte. Né? Você vê a cidade de um outro olhar, porque a gente tende também a pensar, eu amo a vista do Mirante Mangabeiras, mas a gente tende a pensar numa vista da cidade a partir de um olhar da Zona Sul, de uma região mais sofisticada. Agora a gente vê a cidade a partir dali, daquela região do Carlos Prates, né? E você fala assim, nasceu aqui, e você olha, você vê o prédio, você vê o centro, é muito maravilhoso. E eu estou fazendo uma indicação pelo olhar realmente do propósito do ambiente, né? Do conceito do ambiente, né? Você estava falando do mercado velho novo, que tem um conceito super bacana, de não entrar grandes marcas, de não ter uma coisa, de ser uma coisa assim, canibalista, né? Um querendo vender mais que o outro em cima do mesmo negócio. Então, assim. E a Mari, só para complementar, a Mari tem um trabalho fortíssimo com o lance dos produtores, dos pequenos produtores, da agricultura familiar, de trazer às vezes até coisas de fomento dela, exatamente, né? Entendeu? Então são comidas realmente que a gente chama de comida de verdade, é isso, né? Acho que eu queria até traduzir isso. Né? É você respeitar o ingrediente, você saber de onde da origem dele e valorizar quem está produzindo aquilo com a qualidade que merece. E essas indicações. Isso que a gente está falando dos locais já conhecidos e explorados, né? Porque outro dia a gente estava até com a Belo Tour fazendo uma discussão, um debate sobre novos roteiros e as possibilidades que a cidade ainda tem para nos oferecer, além do distrito Guaicurus, por exemplo, né? E aí o que me fez lembrar foi falar da vista do Tacho. Hoje a gente tem o circuito gastronômico de favelas, uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida em Belo Horizonte foi do aglomerado da Serra. Muito legal, inclusive. E você tem uma vista privilegiadíssima de Belo Horizonte inteiro, assim, e tem uma gastronomia local, e uma gastronomia nossa, né? E isso ainda não está sendo explorado, né? Isso precisa, lógico que precisa ter todo um trabalho para poder ter segurança, ter infraestrutura para receber o turista também. Porque também não adianta a gente ter a utopia de cidade turística, cidade criativa, se a gente não recebe da forma que precisa, né? Tem que ter as condições mínimas, né? De segurança, de transporte, de informação, de comunicação. Então, mas a gente tem possibilidades muitas. E falando de vista, eu lembrei, né, porque voltando para aquela região, que eu sempre gosto de explorar a região ali da Lagoinha nos projetos. Então, na edição 1 e 2, eu deixo que a dica, para quem não foi depois de adulto, é visitar o cemitério Bonfim. Porque é realmente um museu a céu aberto. Aqueles túmulos são obras de arte. E dali você tem a história de Belo Horizonte inteira, né? Eu sempre faço o passeio com o Daniel, no caso da Lagoinha, que conta a história inteira. As tradicionais famílias, tudo. As tradicionais famílias, a história do poder, divisão de ruas, tudo. E a vista para o centro mágico também. E a gente precisa perder a síndrome de vira-lata, né? Sim. Pode parecer bizarro, mas você vai em Buenos Aires, um dos pontos turísticos mais visitados é o cemitério. E é menos bonito que o nosso. Consolação em São Paulo é a mesma coisa. Entendeu? Então a gente tem que realmente explorar a nossa cultura, né? Eu acho que às vezes, Flávio, se foca muito em determinados locais, assim, não, para você ir em Belo Horizonte, você precisa ir ali. Então, pra gente, em determinado momento, virou um sinônimo de ser o mercado central. Sim. Não desmerecendo o mercado, não, que ele é fantástico. Mas existem tantas outras coisas. Eu falo que a gente está aqui, por exemplo, no bairro Funcionários, toda quinta-feira tem uma feirinha, aqui do lado do Colégio Arnaldo aqui. De flores, que é maravilhoso. Flores é sexta. Flores é sexta e dos pequenos produtores, quinta-feira. Então a gente chega lá às vezes quinta-feira a gente está assim, o que vamos fazer para almoço? Não sei, vou dar uma rolê na feira ali.
Então você pega, tá mais bonito, tá mais vistoso, já tem seu almoço pronto. Esse é sensacional, E Felipe. qual que é a sua dica, Caetano? A minha dica, não é porque saco não, mas é shampoo. Ah, não, gente, não Eu tá acho, rolando. Eu já eu falei acho- que aqui não podia. Eu acho que ir para quem vai a Pampulha, que eu acho que é uma. Não tem como você não ir, vir a Belo Horizonte e não conhecer o complexo ali todo. Eu acho que o Chapu é parada obrigatória. E se for um pessoal mais. Eu gosto muito do Juramento, eu acho aquele esquema ali, tipo, a cara de Belo Horizonte. É uma coisa que eu. Assim, a gente ir pra rua, ficar tomando cerveja, aí chega um, chega outro. Conhece Assim, todo mundo. depende, assim, você tem que pensar muito pra quem que você vai. Muita gente me pede dica, mas você tem que entender A pessoa. qual o propósito da visita, entendeu? Então, assim, eu acho que o Chapu é infalível. Eu acho que o Chapuri, assim, pra quem vem pra passar um dia, não tem lugar melhor. E se for um pessoal mais jovem que quer alguma coisa, eu acho o Juramento, assim, Adoro. a cara. E é bom pra comer vários queijos Não, é bom, deliciosos você também. tem tudo local, a cerveja eles fazem, é tudo deles, eu acho E é super Três Zona Leste. Eu sou fã da materiais Zona minha Leste. casa. super. Juramento. É da minha também. Eu acho muito Não, massa. dá mais, faz. Não, tá, mas é da minha região. O Caetano falando da cara de Belo Horizonte me fez lembrar uma coisa que isso que a gente está fazendo é muito importante e relevante do que eu pensei. Hoje cedo eu estava conversando com o pessoal de cerveja, né? Lembrando o Juramento, Belo Horizonte, Nova Lima, o Jardim Canadá, é o polo cervejeiro com maior cervejarias por metro quadrado no Brasil. No entanto, Blumenau e Joinville é muito mais visitado para o turismo cervejeiro do que nós. Então isso que nós estamos fazendo é um primeiro passo, que identificar, a gente já identificou nossas riquezas, nossos produtos. Agora a gente precisa trabalhar para poder vender isso. O que a gente tem que fazer é vender o nosso peixe, né? Sim. E a gente tem E muita aí a gente cerveja tem boa, um inclusive. polo cervejeiro do tamanho que a gente tem, com a diversidade que a gente tem, Com a qualidade. com a né? qualidade que a gente tem. No entanto, ele ainda não é tão visitado quanto outros polos, por exemplo, que Blumenau e Joinville. E aí a gente conversando, o que eles têm a mais que nós não temos? Primeiro, Organização. São mais organizados. Tempo também, A né? Eu acho que divulgação, Blumenau né? tá mais tempo. Claro. Mas, gestão, sim. realmente, Organização é nada importante, sem gestão sim. não acontece, mas é esse pertencimento popular, né? Sim. A gente tem que tentar envolver toda a cadeia, envolver todo mundo, né? Um dos fatores que nos fez ganhar a titularidade de cidade criativa da gastronomia pela Unesco é exatamente o envolvimento e o orgulho que o Puyat falou que nós temos da nossa origem. Então eu acho que falta pouco para a gente conseguir virar essa chave, Agregar e mais transformar todo isso mundo, né? cada vez mais em turismo, em negócio. Agora eu quero ouvir as dicas da Bruna, que ficou Ai, quietinha. posso dar 4 dicas? Pode. Tá, vou pegar o gancho ali da cerveja e vou lembrar de uma cerveja mineira que eu acho maravilhosa, que é o Aimi, que eu acho que tem que visitar. Lá é muito bom, assim, cerveja impecável. Um outro lugar que eu gosto muito, que a gente citou também, é o Mercado Novo. Eu acho que ir lá almoçar no Copa Cozinha é uma delícia, tomar uma cervejinha ali do lado. Então eu também acho que é um passeio super legal, principalmente dia de semana que tá vazio, assim você consegue conhecer, Todos rodar os o lados, mercado né? tranquilamente. Vou citar também um lugar que não é cozinha mineira, mas que eu acho que é uma cozinha brasileira fantástica e que é um lugar novo e que tem um chefe foda, que é o Padu, que eu acho amo. incrível, sou apaixonada, assim, comida muito, muito boa, farta, como a gente gosta aqui em Minas. E é isso. Eu falei 3 só. Achei que era 4. Ô, gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Acho que quem assistir esse vídeo vai estar com muita coisa para fazer, muita ideia. Só que eu quero deixar a dica que as minhas dicas estão aqui, tá? Apesar deles terem puxado uma sardinha ali.
E espero que vocês tenham gostado e lembrem sempre da importância de se sentir parte do lugar que você mora. E se você é de Belo Horizonte, de sentir orgulho de ser da roça, que é muito bom. É verdade. E aí, pra gente terminar, a gente vai fazer um bate-bola bem rápido com uma comida imperdível em Belo Horizonte cada um. Olha, Sem pensar. Eu já vou te falar, é o fígado com giló. Ah, não, mas aí é sacanagem. Ah, mas E foi você? o que mais eu lembrei. Caol. Ai, gente, Não, cadê a criatividade? muda, porque aí já ficou Gente, tem sacanagem. pão de queijo. Vamos só falar, pode colar? Pode ajudar eles? Tem pão de queijo, que pão de queijo de fato, né? É uma briga de referência, saber né? qual é o maior. Nós não falamos dos cafés, tem cafés maravilhosos aqui em Belo Horizonte também. Eu Cafés- vou citar uma coisa que inclusive eu adoro e foi um elemento nosso na campanha BH Cidade Criativa. Eu, quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu tomar um café e comer uma broa lá no Sabiá. O meu é doce de leite. Aquela xícara de doce de leite com café, aquele meio punk. Toda vez que eu posto, ele fala que Nossa, eu horror. falo assim, nossa, que horror. Oh, meu Deus. Passa a xícara de doce de leite, a gente doce de leite é uma coisa, o café vai com a outra. Não casa as coisas. Depois não quer açúcar no Eu vou café. falar que eu adoro ir lá no Floramar comer aquela traíra sem espinho. Olha só, recuperou. Diferente. Você sabe que só, Ele tá pensando, ele tá amarrado. aqui, quando eu fui diretor de escola, o filho do Careca era aluno lá na escola. E aí um dia na festa dos meninos, a esposa chegou com 4 peixes enormes, que 8 horas da gostoso manhã. demais. Aí ela chegou assim, não, 3 é pros meninos, 1 pra você. Eu falei, gente, meu café da manhã tá Aquela pronto. batatinha portuguesa com pirão, aquilo é muito bom. É que foge a nossa memória, mas a gente tanta tem coisa muita boa, né, coisa. que a gente- Tem os canudinhos recheados do pato rouco. Eu vou do caldo do nonô, que eu acho que é uma coisa Caldo do muito nonô. específica, o caldo do nonô é muito- e que assim, é muito difícil de você achar. E assim, E é engraçado, um cara que vende caldo de mocotó há não sei quantos anos, Mais de 30 faz. muito mais. Tô chutando 30, assim. Eu Aí vou a gente de- vai ter é. coxinha com catupiry do doce doce, que é Tem muita criação nossa. Criação nossa criação também, de coxinha com Belo catupiry. Horizonte. Adorei essas Tem dicas. Não é? muita coisa. Mas eu adoro fazer essa pergunta, porque ela sempre deixa a gente travado e só É mostra porque o tanto de nós opção. temos um universo de coisas, né? Porque tem as bebidas, cervejas artesanais mesmo, que você falou, a gente tem muitas em Belo Horizonte. As também. cachaças também. O Flávio falou de Jardim Canadá, ali já é Nova Lima, tem um pouco de diferença, mas Belo Horizonte também tem. É isso que né? a gente tem- só falou de Belo Horizonte. Se a É, gente usar Belo Falqueria, Horizonte você como tem base, Não. aí a gente fica um ano, porque aí de Belo Horizonte você vai para Tiradentes, coisa. vai para Ouro Preto, você tem Inhotim, você tem... Aí você leque de abre... opções gigantescas. aí você E abre aí um- você tem estilos diferentes. Aí se a gente fosse falar assim, pratos emblemáticos, aí você não poderia deixar de falar da papada de porco do Bluton. Exatamente. Você não poderia deixar de falar Do do filé pastel de surprise, vento né? do Do velho sonho, Exatamente. do filé surprise Do da Casa Casa dos dos Contos. Contos. É verdade. Né? Tem É muito, coisas assim, é muito prato icônico ao longo do tempo que ficou assim. Que quando você pensa assim, aquele prato é daquele lugar. O próprio molho pardo do Maria das Trevas. Exato. É verdade. Maria das Tranças. É o Eu único amo restaurante, eu acho que no planeta. A linguiça Que tem aberta al- do Chapuri. Olha lá, Tem- ele é possibilidade. Uai, tem que- É como icônico não? o lance do Maria das Trevas, eu gosto de falar, porque é o seguinte, utilizar sangue, você mexe com carne, sabe? Utilizar sangue na comida hoje é complicado. Difícil. Em termos sanitários, né? Eles têm um abatedor dentro do restaurante. Certificado, Certificado né, pela Anvisa. pela Anvisa. Então, assim, e detalhe, cada frango é o frango. É. Eles cozinham um frango em cada panela. Então, assim, Um é um por um, negócio né? diferenciado. Esse trabalho do Ricardo é muito Esse legal. tipo de preparo é um negócio também que você não vê isso em lugar nenhum. Eu adorei, porque a gente acabou de fazer o que o Belo Horizontino faz. Eu falei uma dica, virou assunto. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai acabar de verdade. E ó, caneta e papel na mão pra dar play no vídeo de novo e anotar tudo, porque é impossível anotar numa vez só. É isso mesmo. Valeu. Valeu, turma. Obrigado. Obrigado a vocês.